Olá, Rogério. Muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma sessão dedicada aos 30 anos do relatório Porta. Como sabem, é um ciclo que foi iniciado há sensivelmente um mês e meio. Já tivemos 3 sessões e hoje temos uma que nos interessa particularmente, porque tem a ver com um fator absolutamente crítico na evolução da economia portuguesa nos últimos anos, que é precisamente a inovação tecnológica e tudo o que tem a ver com esta aposta que foi feita ao nível da política pública, ao nível do conhecimento nas universidades e ao nível das empresas. Temos connosco dois dos principais especialistas e protagonistas destes 30 anos de inovação tecnológica do nosso país, o professor Zé Tibolé, foi um dos fundadores do INESC, que é ainda hoje um centro de competência nesta área, professor também no Instituto Protec, e uma figura de referência nesta área ao longo dos últimos anos, ainda hoje, e o Rogério Carapuça, que esteve também ligado enquanto empreendedor, desde que saiu do técnico ao próprio INESC, mas depois que acabou por seguir uma carreira empresarial, primeiro na Nova Base e depois também noutras empresas associadas. Hoje é presidente da APDC, que é uma associação de referência nesta área. Como habitualmente vamos ter 2 momentos, portanto, o Rogério Capuça vai começar por fazer uma primeira intervenção à volta do enquadramento internacional desta área, dando-nos aquilo que é, de certa forma, o referencial para aquilo que foram estes 30 anos e onde estamos hoje e aquilo que, de certa forma, são os desafios para o futuro. O professor Tibolia vai depois fazer uma análise mais da dimensão nacional e também daquilo que é a sua experiência e a sua visão a partir do INESC e daquilo que são os momentos que vivemos hoje, e depois teremos, como sempre, uma discussão que se prevê interessante e interessada, dados os participantes que temos muito ligados a este setor. Começamos por si, Rogério. Muito obrigado a ambos por estarem presentes e faço Sim, questão Jaime. de que efetivamente corra tudo muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. Cumprimentos, em primeiro lugar, ao Zé Tribalé e a todos os presentes. Agradeço o convite ao Jaime e vou passar aqui a partilhar aqui um PowerPoint. Penso que já estão a vê-lo. Pode-me confirmar, Jaime? Sim, sim. Ok. Está ótimo, está ótimo. Pronto, então vamos falar só aqui um bocadinho da revolução digital e daquilo que a diferencia de outras revoluções que existiram na história da humanidade, revoluções do conhecimento, e vou adotar aqui a nomenclatura, enfim, a estrutura aqui do pensamento do Yuval Harari, em que ele distingue aqui um conjunto de revoluções na história da humanidade. Eu acrescentei aqui a revolução digital e, como vê, a revolução do conhecimento, que está associada à questão da linguagem, ao desenvolvimento da linguagem, desde que o Homo sapiens existe sobre a Terra há cerca de 1 milhão de anos, só se materializou à volta de 70 mil anos atrás. E por isso houve aqui 1 milhão de anos em que diria que houve a preparação para este momento. Pois a Revolução Agrícola terá acontecido há 12 mil anos, e, portanto, entre o desenvolvimento da linguagem e a Revolução Agrícola passaram dezenas de milhares de anos. A última Revolução Científica, que inclui, enfim, a Revolução Industrial, o próprio Renascimento, etc., foi há centenas de anos, portanto 400 anos, e temos agora aqui uma revolução digital que começa, podemos colocá-la aqui a começar com o aparecimento do primeiro computador eletrónico, o célebre ENIAC, em 1946, portanto há cerca de 78 anos apenas, e como vamos ver, o grande impulso desta revolução acaba por ser nos últimos 30 anos. Porque é que isto se deu assim? Porque é que a revolução digital é a revolução mais rápida da história da humanidade? Isso tem a ver com uma exponencial ou duas exponenciais que vamos ver de seguida. A primeira tem a ver precisamente com o número de componentes eletrónicos que são possíveis colocar, ou que foram possíveis colocar, num circuito integrado, a partir do momento em que existem circuitos integrados, em 1958, esta exponencial tem-se mantido aproximadamente válida. Ela foi postulada pelo Sr. Gordon Moore, e, como vê aí no gráfico aí ao lado, ela há cerca de 65 anos se mantém válida. Mas, obviamente, que as exponenciais no início não se nota o crescimento muito rapidamente, mas depois elas começam a notar-se, e, portanto, é nos últimos 30 anos que nós temos aqui o grande crescimento desta exponencial, que, obviamente,
ser o número de componentes ativos que nós conseguimos colocar num chip de silício, comanda, obviamente, a velocidade de processamento e a velocidade de armazenamento dos nossos computadores. Ora, dificilmente se encontra uma indústria que tenha beneficiado de uma exponencial deste tipo durante tantos anos. O que é aqui eh, fundamental é que são muitos anos. Imaginem que a velocidade de um automóvel nos anos 60 fosse, digamos, até máxima até 100 km/h, se ela tivesse beneficiado desta exponencial, uma exponencial deste tipo, hoje o automóvel só numa hora faria um pouco mais que a viagem entre a Terra e Marte. Portanto, ora, isso não aconteceu na indústria automóvel, não aconteceu na indústria aeroespacial, mas aconteceu aqui na indústria digital. E isso provocou várias coisas, e uma das primeiras coisas é, de facto, o aparecimento de computadores muitíssimo rápidos nos últimos anos. Estamos a ver aqui uma fotografia do famoso computador Cray em 1984, como se nota ali pelo vestuário daquele senhor. Era um computador de 1 gigaflops, ou seja, 1 giga, 1 bilhão americanos, de operações de vírgula flutuante por segundo, o que quer dizer 1 giga multiplicações, somas, e um computador deste tipo não existia nos anos 60. Ele apareceu em 1984 e custava o mesmo que um jato privado, portanto, umas dezenas de milhões de dólares. Uns anos depois, em 1997, portanto, 13 anos depois, já custaria algo como um computador desta velocidade, custaria algo como um carro desportivo, um bom carro desportivo, vá lá, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Portanto, passámos ali das dezenas de milhões para as centenas de milhares. Em 2013, um computador com esta capacidade já existia em muitos lares e chamava-se PlayStation 4. Foram vendidas 100 milhões de unidades entre 2013 e 2019. E, portanto, já nas casas das pessoas, com o orçamento das famílias, era possível ter um computador com esta velocidade e foram produzidos 100 milhões deles em 6 anos. Um computador, para quem hoje tenha um iPhone 15 Pro, tem o equivalente a 2.150 PlayStation 4 no seu bolso. Isto mais alguns anos depois, 5 anos depois, deste último número. E por isso, esta foi a exponencial que fez com que a revolução digital se desencadeasse com a velocidade que se desencadeou, com especial ênfase nos últimos 30 anos. Mas houve outras exponenciais que têm a ver com os modelos de negócio que vieram juntamente com a revolução digital. E vou-vos falar aqui de outra, que é corporizada pela chamada Lei de Metcalfe, que relaciona o valor de uma rede com o número de nós dessa rede. Aqui na figura está uma rede de telecomunicações, mas tudo o que são redes e há negócios que se montaram em rede, como os chamados negócios de plataforma, o seu valor obedece, digamos, a esta exponencial. E, portanto, quanto maior o número de nós, maior o valor dessa rede, e esse crescimento é eh, uma proporção deste tipo. Por isso, com um crescimento também extremamente rápido. Ora, os negócios de plataforma eram negócios que já existiam há muitos séculos. Um negócio de plataforma ou de intermediação, é o outro nome que tem, são negócios que existem há séculos. Os mercados físicos, que já existiam na Idade Média, são negócios de plataforma, ou seja, negócios onde se encontram quem vende e quem compra. A diferença é que eram negócios locais e, portanto, muito difíceis de escalar. Desde que houvesse alguém que cobrasse dinheiro, cobrasse um valor pela presença, para dar presença aos vendedores num espaço deste tipo e outras pessoas poderem comprar, estávamos perante um operador de negócio de plataforma. Os negócios de plataforma deste tipo físico modernos são os chamados centros comerciais e, à mesma, são locais e, portanto, difíceis de escalar. Se quisermos escalá-los, temos que construir outros centros noutros locais. O cartão de crédito
que já tira partido de tecnologias digitais para, para o processamento das transações dos cartões, é também um negócio de plataforma. E o cartão de crédito está entre nós desde também 1958, o plástico primeiro, depois as transações feitas em sistemas informáticos também. Aqui já é uma plataforma não local, já capaz de escalar para várias geografias e escalar internacionalmente, mas foi depois o aparecimento do smartphone, da internet e da cloud que facilitaram a criação de plataformas à escala global, algumas delas com bilhões de utilizadores hoje em dia, tornando estes negócios nos negócios de maior crescimento e mais valiosos do planeta. Portanto, a conjugação destas duas exponenciais, a exponencial que nos trouxe a velocidade de processamento e a velocidade de armazenamento, e por outro lado a exponencial que é constituída quando se criam estes negócios, eh, fez criar as empresas mais valiosas do planeta. Só somando aqui 5 empresas que operam plataformas, embora também algumas delas tenham negócios de outro tipo. Eh, eu pus aqui a Booking só para ter uma europeia, mas na realidade ela é pequena quando comparada com as outras. Mesmo somando só as primeiras 4, temos 7,5 trilhões de US dólares, ou seja, um quarto do total da economia americana em 2023. Portanto, 4 empresas. E segundo a Deloitte, as plataformas medirão cerca de 30% do total do comércio mundial em 2030. Portanto, este tipo de negócios vão continuar a crescer, vão continuar a escalar e vai haver mais negócios deste tipo. E, portanto, foi o termos dispositivos com a capacidade daqueles que falámos há pouco e redes com esta dimensão, com bilhões de utilizadores, que trouxe valor a estes negócios desta maneira. E isto teve um conjunto de consequências. A primeira dessas consequências é que hoje temos empresas que se comparam pela sua dimensão a Estados. E esta comparação que faço aqui é entre o produto interno bruto e o volume de negócios das empresas. É uma comparação razoável, porque o produto interno bruto é a soma de tudo que um país, a economia de um país vende, enquanto o volume de negócio é aquilo que uma empresa vende. E temos aqui as 3 maiores economias do mundo: Estados Unidos, China e Alemanha. A Índia, que na realidade é a quinta, mas porque é o país mais populoso do mundo, também coloquei aqui. Depois coloquei a Espanha só por ser parecido com Portugal, e a Rússia por curiosidade, que é uma economia do tamanho da Espanha. Portanto, a Rússia não seria uma superpotência sem as armas nucleares. Eh, a seguir aqui à Espanha, mostro-vos aqui por comparação do tamanho já outras realidades, outras economias que não são países, são empresas, a Amazon, a Apple e a Google. Depois temos Portugal, mais ou menos com a dimensão da Microsoft, e depois o Facebook e a Alibaba um pouco menores, isto em volume de negócios. No entanto, esta comparação é um pouco injusta para as empresas, porque estas empresas têm grandes quantidades de cash e não têm dívida, ao passo que os países têm muita dívida e eh, têm déficits elevados. E por isso uma comparação, eu diria, mais justa é comparar o market cap, a capitalização bolsista das empresas, que é quando elas valem, admitindo que os países valiam o seu produto interno bruto, que apesar de tudo é lisonjeiro para muitos dos países. E assim já temos 2 empresas aqui entre o grupo formado pela Índia e Alemanha e a Rússia. Estas 2 empresas são a Microsoft e a Apple, valendo já qualquer uma delas mais que a economia russa, e a Amazon e a Google, já mais do que a economia espanhola, depois o Facebook, Portugal aqui pequenininho, ao lado aqui da Alibaba. Portanto, esta é uma visão do mundo que não podemos esquecer. E uma das primeiras confirmações políticas desse facto é o facto de um país como a Dinamarca, em 2017, ter nomeado um embaixador junto das empresas digitais, o Sr. Casper Klinge, que antes era um embaixador na Indonésia. Portanto, o embaixador de carreira que estava na Indonésia passou a ser embaixador da Dinamarca junto das empresas digitais, ter o seu escritório em Silicon Valley. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca disse na tomada de posse deste embaixador que este embaixador
era nomeado porque a maior parte dos países do mundo são menos importantes para a Dinamarca do que os players digitais. Qual é o papel deste embaixador? Fazer lobby para que haja investimento na Dinamarca, ajudar a preparar a legislação para a chegada de novos produtos e serviços e compreender a forma como os governos devem lidar com estes desafios. Finalmente, e dentro dos impactos sociais da, deste fenómeno e desta revolução, temos o impacto no emprego. Nos últimos 25 anos, com dados do Banco Mundial, mas 25 anos terminados há cerca de 3 anos atrás, porque foi quando eu apurei estes números para um livro que escrevi na altura, o emprego na agricultura continua, devido à automação, a diminuir, portanto 7,1 na zona euro para 3,2, 11,5 em Portugal para 8, 2,9 para 1,5 nos Estados Unidos. Na indústria também a descer, com a automação progressiva, 34,4 para 23 na zona euro, 33,6 para 23,8 em Portugal, 25,1 para 17 nos Estados Unidos e, obviamente, o emprego moveu-se para os serviços, que subiram 58,6% para 73 na zona euro, 54,9 para 68 em Portugal e 72 para 81,3, portanto 80%, nos Estados Unidos. E agora, com a progressiva automação também dos serviços, para onde migrará o emprego? Para outras profissões, seguramente, do meu ponto de vista, das transações para as emoções, ou seja, as profissões mais transacionais serão necessariamente substituídas por automação, por algoritmos automáticos, e as profissões que envolvam emoções serão aquelas que, no curto e médio prazo, terão mais defendidas deste processo de automação. E pronto, isto foi o que aconteceu, assim, resumidamente, nos últimos 30 anos, que eu gostava de salientar. Passava agora ao Zé Tribolé. Exato, e depois na discussão falaremos também um bocado sobre o futuro a partir do passado. Rogério, muito obrigado, como sempre, muito claro e objetivo, como já nos tem habituado muitas vezes. Sr. Tribolé, agora a palavra é sua, está bem? Como tu gosta. Ora, boa tarde a todos, obrigado Jaime por este desafio e, enfim, como uma espécie de senador desta área, conforme o Jaime introduziu, para dar uma perspectiva histórica, eu vou dizer o que eu, ao preparar-me para isto, o que eu estive a pensar é quais são as perguntas que neste momento, em Portugal, no nosso contexto, com o nosso povo, a nossa realidade, é relevante fazer e para as respostas, para cujas respostas a história do passado e do relatório Porter nos traz algumas lições importantes, algumas sugestões de como responder. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que acho que a problemática subjacente ao relatório Porter está totalmente atualizada neste momento no país. Aliás, a semana passada já houve uma conferência que, de alguma maneira, veio também trazer isso a claro, não é? Por uma pessoa muito mais competente e autorizada do que eu. E, efetivamente, aquilo que eu sinto verdadeiramente é que, para nós conseguirmos sustentar, alimentar, desenvolver o nosso povo e o nosso país, temos de estar concentrados na nossa capacidade, inventividade, organização, determinação, em descobrir como criar riqueza a partir das valências que temos neste momento. Obviamente também perspectivando para o futuro como é que podemos ter mais valências, mas neste momento, na realidade que temos, como é que podemos criar riqueza hoje, neste mundo, com estas tendências que o Rogério apresentou tão bem. E é claro que vemos esta evolução muito clara, não é? Da agricultura, da indústria, dos serviços, e por isso vale a pena pôr a problemática que se pôs ao Porter. Pá, as valências que temos na agricultura, na indústria e nos serviços são todas basicamente irrelevantes na construção do futuro e, sobretudo, no presente, elas não são importantes. Mas numa
economia mundial dominada por grandes plataformas que proporcionam intercâmbio, mercados de serviços, como é que nós nos podemos posicionar com as nossas atividades, com as nossas empresas, com as nossas capacidades, pequeninos que somos, para ter um lugar ao sol? Isto sem prejuízo da gente poder sempre encontrar aqui umas empresas que se transformam numa enorme empresa digital mundial que domina os outros todos. Isso tudo pode suceder, não é? Como pode um dia também explodir uma bomba atómica aqui. Mas, na realidade, como é que nós, nos nossos setores, chamemos-os tradicionais, embora revisitados em face da evolução que o Rogério também traduziu, como é que nós podemos criar mais e melhor riqueza, dando trabalho ao nosso povo e tirando o máximo partido da evolução tecnológica. E aquilo que se me oferece dizer é, vamos olhar para a história e ver o que é que correu bem nos anos 90, com os programas que têm nomes, não é? Os PEDIPs, o Ciência, que têm protagonistas, o Mira Amaral e a sua equipa, e outras equipas, e depois, enfim, e outras que sucederam, o Valente de Oliveira, etc. O que é que sucedeu ali? Bem, o que sucedeu é que, em primeiro lugar, durante aqueles anos do governo Cavaco, conseguiu-se fazer uma coisa, eu diria, sobretudo graças ao Mira Amaral, que foi conseguir criar condições para um alinhamento virtuoso com base nos protagonismos, não apenas das instituições do Estado, mas também da sociedade civil, isto é, universidades, institutos de investigação e empresários, e setores empresariais, centros tecnológicos, etc. Conseguiu-se capitalizar aquele esforço do desenvolvimento industrial protagonizado pelo Mira Amaral, com o programa PEDIP, etc., com investimentos que foram feitos com a ciência e com a capacidade de irmos a candidaturas a programas europeus, como o SPRI e outros, não é? E onde a gente conseguiu ir buscar coisas e não ficou tudo partido aos pecados. Pelo menos no caso do INESC e de outros institutos que, entretanto, nasceram, não foi só o INESC, não é? Mas no caso do INESC e também de outras instituições, como, por exemplo, o Centro de Estudos de Transmissões de Aveiro, da Portugal Telecom, etc., conseguiu-se ir buscar financiamentos a várias fontes, mas depois conseguiu-se focar o objetivo desses investimentos e dos recursos humanos associados a eles, alguns dos quais foram formados de raiz, outros estavam a desenvolver atividades nos seus percursos académicos, profissionais, etc., para criar mudança e potenciadora de mais-valias em setores económicos precisos. Quer dizer, com nome, com protagonismos, com nomes de empresas, com dirigentes e com produtos. E foi assim que temos, nós no INESC, por exemplo, em Lisboa, por exemplo, trabalho pioneiro relacionado com o calçado, não é? Que deu origem a indústrias de máquinas, ferramentas hoje, não só em Portugal, não só para a indústria do calçado mundial, mas como agora num trabalho que eu ando a fazer no âmbito do PRR com a indústria transformadora da pedra, do granito, do calcário e do mármore, com empresas industriais poderosas que fazem máquinas impressionantes para a indústria extrativa e transformadora da pedra. E em parte base daquilo veio deste esforço dos centros tecnológicos, de trabalhos de investigação financiados com ciência, investimentos que se fizeram em Lisboa, no Porto, não é? O papel dominante do INESC-TEC na sua relação industrial com aquelas empresas todas, no país, mas sobretudo, eu diria, a norte do Mondego, mas não só, com a EDP, com outras que são, obviamente, hoje internacionais. Mas o foco, a importância disto tudo foi o quê? É que naquela altura conseguiu-se com vários protagonistas não estar tão concentrados nas regras dos programas, dos financiamentos e quem é que se candidata e quem é que não se candidata, mas sim no que é que nós queremos fazer, atingir que objetivos, que resultados vamos ter que demonstrar e que diálogos vamos ter que montar para conseguir chegar lá. E a verdade é que temos exemplos, volto a dizer, não é só a INESC, temos a indústria do calçado, do calçado, do vinho, das máquinas de ferramentas,
muitas coisas que sucederam de muito bom no país e que tiveram algumas delas de continuidade. Mais tarde, enfim, houve no Ministério da Economia, houve outros programas que foram desenvolvidos e que deram incentivos a que os centros tecnológicos continuassem a apostar nos setores respectivos, com incentivos positivos de parte a larga. Está aqui o José Carlos Caldeira, que sabe mais que eu falar disso, e com a Agência de Inovação. Depois houve aqui um gap terrível, que foi a entrada do magistério Mariano Gabo, que teve inúmeros benefícios no país na área científica, mas foi um desastre verdadeiro na ruptura que se fez com o setor da economia real, não só na parte industrial, mas muitas outras. Há algo bom para dizer. Eu posso dizer que estou satisfeito porque vejo que neste momento, não é? E não estou a falar desta mudança de governo, estou a falar destes últimos anos, há lideranças na Fundação de Ciência e Tecnologia e possivelmente no Ministério, não sei, que estão a repor estes casamentos virtuosos entre a economia e a agricultura e a pesca e isso tudo, e a ciência e a tecnologia, os programas europeus, etc. E isto tem que ser continuado. Há esforços que se fizeram bem intencionados, mas que, na minha visão, na maior parte deles, estão muito pouco conseguidos. E, em particular, os laboratórios colaborativos criados pelo Manuel Leitor, mas criados sem meios. Foram criados, quer dizer, para imitar os ingleses, ainda bem, só que para imitar os ingleses tinham que pôr mais a sério, não é? E o envolvimento das empresas, elas têm que liderar, não é isso que está a suceder. Os laboratórios cooperativos hoje são, enfim, uma coisa mal nascida que ainda tem algum potencial se for agarrado. A ideia é muito boa, mas é muita dispersão, muito tiro aos patos, muita coisa. E depois veio o PRR, né? Com uma pipa de massa e com alguns programas. Eu não conheço muito bem, não tenho o programa geral. Posso dizer que alguns deles têm real potencial de fazer coisas. Eu estou envolvido num, como disse, na indústria transformadora na área das pedras, não é? Ornamentais. E o que é que agora, o que é que eu sinto neste momento? É assim, aquilo envolvendo parceiros, são milhões e milhões, envolvendo parceiros, várias universidades, vários institutos, politécnicos, empresas, as principais empresas, não só industriais e de serviços disto, mas industriais, mas também de serviços e de máquinas, ferramentas, etc., desta área. Agora, a minha questão é toda assim, era fundamental que, voltando à porta, nós consigamos ter um diagnóstico porta atualizado no país, setor a setor, feito não é pelo Estado, não é para a Administração Central, que também tem o seu papel, mas é pelos empresários, pelas associações empresariais, pelos centros tecnológicos, pelas universidades, pelos institutos de investigação, e setor a setor ter a capacidade de definir objetivos a 5 anos, a 10 anos, objetivos de criação de mais-valia. Temos de dizer, nós queremos vender mais, vender melhor, ter maior margem no têxtil, no calçado, nas máquinas de ferramentas, no mármore, no vinho. E com base nisso, dar um pano de fundo que sustente o resto do dinheiro que nós vamos investir nos próximos anos, espero muito, nos programas de investigação, desenvolvimento tecnológico, nos programas multissetoriais ligando ministérios. Isto é, nós temos que ter os objetivos e o cenário do que é que queremos alcançar. Isto não é planeamento à soviética, é planeamento realístico há 5, 10 anos, com números, e dizer, olha, para a indústria de defesa, outra coisa fundamental a fazer, não é? E eu queria ver esses relatórios, eu queria ver esse trabalho, e queria ver quem é que assume a responsabilidade por isto se fazer. Porque isto não é um ministério. Isto realmente é uma responsabilidade, em primeiro lugar, do governo, mas não só, das associações empresariais e dos empresários. Eles têm que liderar, quer dizer, o setor do vinho, e há muitas coisas destas que existem no turismo, há imensa coisa feita, aliás. Muito disto também teve muita das suas bases, não só continuada, como inovada, com o Diogo e com o nosso amigo Jaime Quesada. Há muita coisa que se fez. A verdade é assim, falta-nos continuidade. Falta-nos
definição de objetivos realistas, falta-nos a capacidade de medir resultados, de tirar lições e de corrigir trajetórias. Nós, temos muita capacidade humana, temos capacidade para lidar com esta tecnologia toda que vem aí. Isso não me preocupa. O que me preocupa é que a gente não sabe o que é que quer fazer com isso. E o que eu acho importante é que a gente consiga dinamizar na sociedade portuguesa esta capacidade, no fundo, aquilo que há muitos anos existia e que, olha, quando se fez o gabinete da área de síntese e outras coisas, não é? Uma capacidade, antes disso, os planos de fomento, nós precisamos de ter alguns instrumentos de fomento e de planeamento do país, escritos, objetivados, e que depois sirvam de guia e de foco congregador dos múltiplos esforços e as múltiplas oportunidades que nós temos. Eu acho que hoje a gente não encontra isso explícito em lado nenhum. E há muita coisa bem feita. Se calhar muito do que eu estou a dizer já está feito. Mas a gente pergunta, está feito aonde? Quem é que ouve? Isso influencia quem? E terminava dizendo uma coisa para o Jaime, aqui à vista de todos. Jaime, eu tenho estado a pensar, este movimento que tu criaste, pá, que é uma coisa notável, e, enfim, não estamos aqui para fazer elogios, porque não é esse o objetivo, mas é assim, tu neste momento tens uma base de dados documental impressionante. E a malta que já teve que apagar os telemóveis 2 ou 3 vezes para eles não morrerem com esses documentos todos, sabe. Eu acho que devíamos desafiar algumas entidades, sobretudo académicos, por pôr esta base de dados ao serviço do povo português. Isto Muito é, bem. alguém... É um desafio. Ok, muito bem. Muito bem, muito obrigado, professor Tribalês, sempre muito claro e objetivo. Eu se calhar pedir agora ao João Ramos. O João Ramos foi 27 anos, quase como ao Porta, jornalista do Expresso, acompanhou muito estes temas. João, um breve comentário, alguma questão ao professor Tribalês ou ao Rogério? Agradecer alguma brevidade, porque temos aqui outras pessoas, mas a ideia é que pomos aqui várias pessoas a falar, está bem? Sim, João? Agora sim, parece que estão a ouvir. Muito bem. Ok. Pois queria agradecer a oportunidade e também cumprimentar os oradores que fizeram duas intervenções muito importantes. Eu estava só a recordar um trabalho que fiz na altura, foi uma entrevista duro, em que o professor Tribolé tinha uma frase, ele tinha um conceito interessante que era vencer o Adamastor, portanto, era vencer os desafios que um país relativamente atrasado tinha e entrar na vaga da tecnologia. E, nesse sentido, foi que estamos também num momento de viragem. Eu gostava de colocar 2 ou 3 questões aos nossos oradores. Uma delas tinha a ver com, e era uma pequena provocação, que conselhos eles dariam ao novo governo no sentido de dinamizar o setor das TIC em Portugal. Há aqui, tanto mais que estamos agora no momento em que estamos a comemorar o relatório Porter, e era interessante saber se essa expansão do setor das TIC podia ser feita através do ecossistema de empreendedorismo, reforço desse ecossistema, ou através de mais investimento estrangeiro que pudesse, de alguma forma, alavancar a criação de startups e a criação do mesmo ecossistema. Portanto, há aqui caminhos diferentes para atingir o mesmo objetivo. Para não me alongar mais, também gostava de colocar uma outra questão que é um problema que eu suponho que começa a ser um problema muito agudo, que tem a ver com como resolver o problema da fuga de cérebros para o estrangeiro nestas áreas das tecnologias. Como é que vai ser possível, daqui para a frente, tentar inverter esta tendência e fixar o talento em Portugal? Eu fico por aqui já. Muito bem.
Muito bem, vamos, como habitualmente fazemos, juntar mais duas questões também para criar aqui alguma dinâmica. Pronto, eu não tenho aqui mais ninguém que faça as questões, mas obviamente vou desafiar as pessoas até para tentar. Pronto, há uma pessoa que tem estado connosco aqui, que também foi protagonista nestes anos, que é o João Gomes, que está pronto, que tem passado por várias entidades, pela FCCN, e foi também um protagonista nestes tempos ligados à ciência. João, quer fazer alguma questão? Quer ao professor Tibalé, quer ao Rogério Carapuça? Sim, talvez a primeira era se precisávamos de um novo relatório Porter e quem é que o poderia fazer. E a segunda, aqui mais na minha área, qual é a visão, quem quiser pegar na pergunta, de se necessitamos ou não mais regulação para a cibersegurança. Ou seja, eu cada vez mais vejo que há entidades, quer pequenas, quer grandes, a sofrerem grandes ataques com extorsão, e começa a instalar-se a ideia que o crime compensa, e começa a pensar se a nível internacional não precisamos de uma regulação, nomeadamente a nível das criptomoedas, que são muitas vezes a base também que se tentam, que suportam os ataques de ransomware e afins, se necessitávamos de atacar este problema que pode afetar o coração quer das democracias, quer da parte das empresas. Muito bem. Como estamos aqui hoje numa sessão sobre tecnologia, acho que é importante também darmos a palavra a alguns protagonistas. Nós temos aqui o João Mota Lopes, que é uma pessoa que há já há muito tempo acompanha estes temas, primeiro com funções que teve numa entidade pública, mas sobretudo numa empresa conhecida. Ele deve estar muito contente, porque ontem o Sporting ganhou 6-1, né? Eu sei que ele é um grande sportinguista. Mas, João, alguma questão ao Rogério Capuço ou ao Não, são pessoas, efetivamente... Estão-me a ouvir, correto? Estamos. E a ver aí com uma pequena chávena de café. Exato. São pessoas que, efetivamente, de renome, que todos nós os conhecemos e todos nós apreciamos o que dizem e todos nós sabemos o valor que têm. Em particular, o professor Tribolé, que eu tenho acompanhado mais de perto nos últimos anos. Efetivamente, quando ele fala, eu acho que todos devíamos de ouvir, e os nossos políticos também deviam de ouvir, já falámos muitas vezes sobre isso. Eu não quero chamar normalmente aos nossos governantes info-excluídos, mas a verdade é que eu lembro que o professor uma vez tinha dito que devia de haver uma disciplina obrigatória de info-inclusão para governantes, ou qualquer coisa assim parecida. E acho que esta que é sem dúvida uma grande necessidade, porque não é por ter um iPhone ou um iPad que um governante ou um dirigente de primeiro nível, primeiro grau, se torna mais info-incluído. E info-incluído no sentido de perceber que a tecnologia está ao nosso serviço, ao serviço das organizações, do Estado, e portanto, se nós não o utilizarmos, estamos a dar passos atrás em vez de darmos passos à frente que tanto precisamos do nosso país. Portanto, não queria dizer muito mais, isto foi uma surpresa que certamente o Jaime me pegou. Não, porque a ideia é hoje pôr as pessoas a falar, exatamente. Certo, mas não tinha, enfim, eu gosto de ouvir, gosto de aprender, e pronto, é muito isto. Acho que todos os dias nós devíamos de aprender com quem sabe, devíamos de ouvir, e felicitar-te, Jaime, pela perseverança que tens em manter assiduamente às segundas-feiras este género de sessões, sempre assim, depois sempre assim nos últimos 30 anos, portanto, os próximos 30, por favor, continua. Muito bem. E acho que isso é o mais importante, é haver essa troca de experiências, de ideias, e para todos contribuirmos para um Portugal melhor, que acho que é aqui, obviamente, o mais importante. Sim, senhor João, fantástico. E se calhar passava agora a palavra ao Rogério e depois ao professor Tibalé para um primeiro comentário e depois passamos a uma segunda ronda, está bem? Muito bem, então procurando respondendo aqui algumas das questões, conselhos ao novo governo, à PDC, que o João Ramos, ao Rogério, já não é jornalista, mas mantém ainda aquela veia, né? Excelência. A PDC, que eu presido, acabou de aprovar um documento que vamos oferecer ao novo governo, e esse documento tem um conjunto de medidas que vão desde um conjunto de incentivos ao crescimento económico sustentável e territorialmente equilibrado, promoção do talento, adoção da tecnologia, funcionamento do mercado e simplificação do Estado. Eu comprometo-me, Jaime, a entregar, depois de entregar o documento ao governo, muito bem, sim, senhor. A partilhá-lo aqui com este grupo. Muito bem, fantástico. E para vos dizer algumas das coisas que nós incluímos neste documento,
Relativamente, por exemplo, ao incentivo ao crescimento económico sustentável, falamos em temas como criar incentivos ao aumento da dimensão das empresas. Neste momento a gente tem incentivos a que as empresas fiquem eternamente pequenas, porque as empresas pagam mais impostos mesmo percentualmente quando são grandes, porque não há incentivos às fusões e aquisições, por uma série de questões que travam para os empresários. Se olharem para os incentivos diretos que existem, eles tenderão a manter as suas empresas sempre mais pequenas em vez de criar empresas maiores. E essa realidade tem que ser desbloqueada. Isto é uma lista grande de coisas, portanto eu não vou conseguir aqui resumir rapidamente. Vamos falar também da promoção de talento e sobre isso a APDC tem também uma experiência que tem feito no nosso setor, no sentido de criar, chama-se upskill, e no sentido de criar talentos que se destinam a obter emprego de imediato. As empresas comprometem-se a contratar as pessoas, portanto não é a formação daquela que é em abstrato e as pessoas depois vão procurar o emprego. Os empregos já existem, as pessoas concorrem a eles e as empresas formatam esse tipo de formação. E, portanto, penso que encontramos aqui um paradigma com a coordenação das associações empresariais, a colaboração das empresas e a colaboração também de fundos públicos, de criar aqui uma forma de gerar mais talento para o nosso setor, como para outras áreas de valor acrescentado, também se poderá naturalmente fazer. Depois, medidas sobre a aceleração da adoção de tecnologia, de funcionamento do mercado e, nomeadamente, a forma, por exemplo, como se usam fundos, como o Zé Tribolês já explorou aqui há pouco. E relativamente à simplificação do Estado, a gente sugere apenas uma medida, porque se forem ver o benchmark que existe para o nosso setor, que é o chamado DESI, que é publicado pela Comissão Europeia, onde está a classificação dos vários países nestas áreas tecnológicas e no que isso implica na sociedade e na economia, vão ver que Portugal está logo abaixo da média europeia, ou seja, nós somos o primeiro dos últimos. E nós queremos ser um dos primeiros, não podemos querer ser o primeiro, ficar contentes em ser o primeiro dos últimos. Muitas vezes este relatório e a posição de Portugal foi elogiada, mas nós vamos subindo um ou dois lugares, mas continuamos a ser o primeiro dos últimos. E há que inverter essa situação, e uma das áreas tem a ver precisamente com a simplificação do Estado. Nós basicamente propomos uma coisa que depois se detalha, que é a aplicação exaustiva do chamado Once Only Principle, que já agora foi aprovado por regulamento europeu. Os Estados tiveram um período para se adaptar, esse período terminava a 1 de janeiro de 2024 e nós não vemos qualquer semelhança deste princípio implementado em Portugal. Isso significa que o Estado não pode pedir informação aos cidadãos e às empresas que já têm nos seus sistemas. Isso normalmente é interpretado como, por exemplo, o Estado não deve pedir as certidões de não-dívida à Segurança Social, etc., porque pode ir buscá-las à Segurança Social, mas há muito mais do que isso. Se eu tenho a informação toda no registro de contribuinte, por exemplo, eu só devo pedir o número de contribuinte, não posso pedir a morada, a localidade, o estado civil, etc., que já está lá tudo no registro do contribuinte. Se eu quiser fazer uma transação, só tenho que dizer é este número de contribuinte com este, nesta data, neste dia, sob este ativo, com este preço. Não preciso estar a preencher ecrãs enormes online que substituem os ecrãs enormes que estavam em papel para fazer isso. E a simplificação que este tipo de medida teria no Estado era absolutamente dramática e isso levaria a um aumento de produtividade e a diminuição dos custos de contexto nas empresas. Pensem nos formulários que os reguladores, que os vários ministérios, etc., pedem, às vezes periodicamente às empresas, para preencher e que levam horas e horas a preencher, poderiam ser substituídos por coisas que levam 1 minuto a preencher, se este princípio fosse seguido, com as bases de dados que o Estado já tem e com uma mais que falta ter, que é uma central de autorizações. Isto é, não há paciência para tantos pedidos de autorizações que nos pedem para usar tudo e mais alguma coisa. Portanto, devia haver um sítio onde a gente diz que são as autorizações que dá, está lá escrito, quando a gente quiser alterar, pede,
ou muda, quando não quisermos alterar, fica assim, mas não nos andem sempre a perguntar a mesma coisa, por amor de Deus. Obviamente, Rogério, Jaime, posso só fazer um pequeno Sim, parênteses? à vontade, Peço à vontade. desculpa, Rogério. Como te Só gosto. para confirmar aquilo que o Rogério está a dizer. Eu, em 2014, 2015, quando estive na Segurança Social, fui responsável exatamente pelo projeto de um fundo do que o Rogério estava a falar, portanto, deixámos trabalho feito nessa altura. Houve reuniões. Isto era um projeto da iniciativa da AMA, da Administração Administrativa, para todos os ministérios, e pelo menos eu posso falar sobre aquilo da Segurança Social, porque o Rogério falou exatamente da questão da Segurança Social. E a verdade é que o trabalho foi feito, as coisas foram, enfim, pensadas, reunimos todas as organizações do mundo, da esfera da segurança social, fizeram por forma a que isso acontecesse, só que depois na prática passaram efetivamente 10 anos, 10 anos, e todo esse trabalho continuou ou não a ser feito, enfim, não me interessa agora estar aqui a discutir o que foi feito nos últimos 10 anos, mas a verdade é que isso já foi pensado e só não está feito ou não está implementado porque, olha, sabe lá Deus porquê, percebe? E, portanto, é da maior importância, quer dizer, é da maior importância vital para a desburocratização de todo o Estado e só Muito bem. posso estar mais de acordo. E desculpa senhor. interromper, Não, mas tudo bem, como tudo era a bem. Segurança Social... Isto é interativo, não, para Rogério, faz. terminar, também temos no documento uma secção dedicada à promoção da cibersegurança, que para além dos aspectos regulatórios, etc., que foram referidos e onde há trabalho a fazer, há também um trabalho de base muito grande a fazer ao nível da própria inclusão social e literacia digital de todos os cidadãos, porque a cibersegurança começa em cada um de nós, dos próprios professores, dos currícula onde esse tema deve aparecer, e, portanto, há muita promoção que tem que ser feita para que as pessoas percebam que a cibersegurança começa em cada um de nós, não só como cidadão, mas também como membro de uma determinada empresa, terminando depois nos aspectos de regulação, etc., onde de facto há trabalho a fazer, mas há muito que passa pela aprendizagem, porque, reparem, no futuro vai ser muito difícil descobrir quando é que uma outra pessoa que está a dialogar connosco é ou não a Exatamente. pessoa que diz que é. Sim. Até agora havia aquela fraude chamada do Olá Pai, Olá Mãe, não é? Que era uma mensagem. Um dia vai aparecer a voz do nosso filho a pedir essas coisas e a gente, se calhar, vai ter que combinar uma password para saber se é mesmo ele que está lá do outro lado ou não. Porque hoje gerar voz a partir de uma amostra de voz de uma pessoa, como sabem, já é bastante acessível, mesmo aos criminosos. E, portanto, há aqui todo um conjunto de coisas a fazer. Nós vamos apresentar este momento ao novo governo e depois partilharemos aqui Muito bem. nesta lista já. Fantástico, Rogério, como sempre. Estou a ler um comentário também às questões, nomeadamente o João Gomes, penso que está colocado as outras questões mais diretas. Bem, eu queria ser, desculpa lá, mas vou ser um bocadinho brutal, Muito bem. porque a discussão que tivemos até agora é a demonstração cabal de que nós, pá, fugimos ao espírito do relatório Porta. Porque estamos a falar de coisas contextuais, fundamentais para o bom clima da atividade económica, social, etc., do país, mas não estamos a falar de coisas concretas que, no curto e médio prazo, trazem mais riqueza para o país. E o relatório Porta falou de coisas concretas, analisou setores concretos, e ao contrário de toda a gente esperava, não é? Disse, isto na altura, isto não é só telecomunicações e tecnologias de informação. Sim, exato. É todos os setores onde vocês têm mercado, têm redes de distribuição, melhores ou piores, estão a vender, aproveita e alavanca isso para vender mais mercado, melhores produtos, melhores serviços. Mas onde a tecnologia também pode ser importante, né, do ponto de vista Obviamente, mas essa parte da tecnologia vai ser importante, é trivial. Por isso é que eu hoje não quero falar de cibersegurança, nem de inteligência artificial, nem nada, porque isso vem aí tudo, não, está aí. A grande questão é assim, como é que nós ganhamos mais dinheiro com a floresta? A floresta portuguesa, que é muito diversificada, não é? Sobreiros não é a mesma coisa que eucalipto, etc. Como? Em concreto, como é que ganhamos mais dinheiro na indústria extrativa, na cortiça, no vinho, nas máquinas ferramentas, no têxtil,
na agricultura inteligente, nos diversos subsetores da agricultura inteligente. Como? Epá, e isto tem que se ter, tem que ter trabalho, é o que eu digo, é um novo relatório Porter. Não, o que eu preciso é mantendo a metodologia do relatório Porter, fazer o trabalho, atualizá-lo novamente, setor a setor, com os gajos que percebem da poda, que não, obviamente não são os gajos dos ministérios, por favor, é quem está no negócio. Esta malta é que tem com as consultorias que pode ir buscar, que analisar, tá? Tirar a fotografia, definir desafios, não é? Estratégias, cenários, e depois então dizer assim, o que é que nós temos que fazer para em 5 anos, epá, temos mais 20% de mais-valia na venda do vinho no mundo. O que é preciso fazer? E depois aí começa-se a enunciar medidas e arrumam-se. Estas para a agricultura, estas são os patrões que pagam, estas são as associações não sei o quê, estas são as universidades. Mas o que nós estamos focados é no end result, é a criação de riqueza, setores concretos, com linguagem concreta. E não é conversa da palha, de muita coisa, vamos investigar, e tudo que é tudo muito importante. A malta das universidades adora isto tudo. E andamos todos a trabalhar para a ciência mundial. E eu adoro a ciência mundial, mas entretanto alguém tem que dar de comer ao povo, pá. E trabalho ao povo, ao nosso. E acho que fugimos todos para as generalidades. Os governos, Rogério, o governo vai adorar receber o teu relatório, pá. Sabes porquê? Porque não há nada que diga assim, os senhores têm que fazer isto, caraças. Isto concreto. Temos coisas E é o que nós concretas. temos que conseguir fazer, é encostar os decisores, não é só os governos, os patrões, os empresários, não é só os governos, as associações setoriais têm. Epá, e há muita gente a trabalhar muito bem e que precisa de apoio para aumentar a sua voz junto dos poderes. Para além de, obviamente, tudo o que tu disseste é perfeitamente válido, porque está a ajudar a criar a conjuntura favorável para que estas coisas funcionem. Isso é quase tudo perdido. Mas Muito bem. Zé, Força, Rogério. só uma nota para dizer que as questões que o Zé Trabalho está a dizer, e que eu concordo, também se encaixam aqui no documento, na medida em que nós defendemos que seja feito um estudo das áreas onde, de facto, queremos criar valor, e que os fundos que estiverem disponíveis para criar esse valor devem ser disponibilizados fundamentalmente aos consórcios de empresas, às empresas, aos consórcios no estilo empresas e universidade, etc., no estilo PEDIP, etc. Obviamente que isso tem que ser precedido pelo estudo que o Zé Tribolia fala, portanto, isso está incluído aqui no nosso trabalho. As outras áreas onde a gente faz sugestões também concretas são áreas em que uma ou outra sugestão, como por exemplo aquela simples de seguir o OOP, é a única sugestão que fazemos para o Estado implementar diretamente, porque isso ninguém o pode fazer por ele, porque é nos sistemas deles. Mas estamos em sintonia, isto que o Zé fala está incluído aqui nas nossas sugestões também. Muito bem. Eu vou tentar hoje trazer aqui alguns protagonistas destes 30 anos e que estiveram ligados não só às tecnologias, mas também a todo o trabalho que foi feito nesta área. Temos aqui connosco o Carlos Oliveira, que esteve na UMIC, agora está também há muitos anos na área da consultoria e conhece bem os temas do Porter e das indústrias e tudo o resto. Carlos, algum comentário, alguma questão aos nossos dois oradores, muito brevemente? Lá, Carlos, apanhaste o carro, muito bem. estou aqui e estou um pouco preparado para intervir, mas estou a ouvir com atenção. Alguma questão que eu vou colocar eventualmente? Como o professor Rogério Carapuça. Muito bem, sim senhor. Muito bem. Vamos passar então aqui ao José Fernandes, que também esteve na UMIC aqui há uns anos e que depois foi para a Finlândia trabalhar na Nokia e depois na Microsoft. José Fernandes, algum pequeno comentário? Alguma questão? Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Exatamente. Ok. Bem, eu fui professor universitário, trabalhei em empresas e durante muitos anos ouvi falar muito na ligação universidade-empresa. E eu aqui refiro-me a um ponto em que o professor Tribolé disse: eu adoro a ciência mundial, mas no fundo nós andamos a alimentá-la, e depois de todo o grande trabalho que se faz, grande e bom trabalho que se faz
sobretudo nas universidades portuguesas, acaba por ser um bom contributo para essa ciência a nível mundial, mas que o nosso tecido empresarial absorve muito pouco, eu diria mesmo muito pouco. E acho que é uma pena, porque temos pessoas muito válidas, gastamos ou investimos bastante dinheiro nisso, mas depois não conseguimos tirar realmente proveito económico desse bom trabalho que se faz. E a minha pergunta, tanto para o professor Tribolé como ao Rogério Carapuça, e já agora conheci o Rogério Carapuça, se calhar podia pôr mais uma linha no seu relatório para entregar ao governo, que é, será que não podíamos estruturar melhor o trabalho que se faz nas universidades e realmente estimular essa ligação com as empresas para tirarmos partido do trabalho que fazemos e não andar só a alimentar a ciência mundial? É o desafio. Eu acho que isso se faz em termos de projetos Uhum, concretos e de iniciativas concretas, e é por isso que esses tais projetos de colaboração são fundamentais. exatamente. O que, a nosso ver, não podemos fazer é dispersar os investimentos que fazemos por não sei quantos milhares de entidades, porque isso não vai fazer efeito prático em nenhum. Temos que concentrar esses investimentos em coisas significativas, mas não milhares de coisas, mas nesse modelo, no modelo colaborativo, para que, porque a relação empresa-universidade não se faz por decreto, tem que Exato. ser É em evidente. torno, tem que ser em torno de projetos concretos, iniciativas concretas, para criar valor, para criar áreas de valor acrescentado. Muito bem. Eu Nós temos. aí, já agora Força, força. só um bocadinho, eu aí Sim, sim. sugeria uma coisa que era uma forma que se poderia ajudar no sentido da estruturação era, por exemplo, os KPIs, as medidas do Key Performance Indicators, que se podia colocar ao nível da investigação que se faz, que era, no fundo, que fosse mais orientada e não a questão de que hoje em dia, tanto quanto sei, é essencialmente medida no número de papers que se publica, seja em revistas, seja em conferências, e é aí que depois, digamos, os professores nas universidades conseguem progredir na sua carreira. Portanto, eu deixava aqui este rap também. Isso Não dava sei para se o professor... Era. uma sessão mais sobre ciência, se calhar, do resto. Nós temos agora aqui Exato. três pessoas que Oh, querem levantar questões, que é, não sei, professor Dolly, quer que força, força, Jaime, deixa-me força. só, em relação Sim, ao que o senhor. Fernandes À vontade, disse, estamos aqui para eu discutir. gostaria de dizer assim, em primeiro lugar, a realidade hoje não é a que você está a pintar. Muita da atividade académica hoje já está ligada à atividade económica em várias empresas, nomeadamente no país, e o uso dos KPI, dos KPIs hoje é um fator que já entra em muitos dos critérios de avaliação dos financiamentos que são feitos. A Fundação de Ciência e Tecnologia tem, nos últimos anos, vindo a desenvolver uma aproximação ao mundo empresarial, em parcerias que estão a desenvolver e que só espero que possam continuar. Enfim, não é que tenham tido uma grande cobertura ministerial para isto, é feita pela liderança desta fundação e que está eu diria que está a revisitar coisas muito boas que se conseguiram desde o tempo de Mira Amaral e posteriormente, não é? E muitas outras coisas que se fizeram na relação entre a economia, a indústria e a ciência e a tecnologia, e que só espero que eles tenham a oportunidade de continuar. Aliás, é interessante convidar Jaime, um vice-presidente da Fundação, Sim, claramente. para Sim, vir numa falar próxima. disso, porque eu tive uma grande conversa com eles e fiquei muito surpreendido pelas coisas bem feitas que eles estão a querer fazer. Infelizmente diz que espera ir-se embora no fim deste ano, portanto, como é que a maior parte destas coisas morrem todas. Mas aquilo que, eu para mim acho muito importante é como é que se arma jogo entre as forças nacionais? Como é que se junta vontades? Porque as vontades existem, as competências existem, há imensas iniciativas muito boas em todos os setores, iniciativas académicas puras, mistas, etc., em todos os setores nacionais, muito mais do que se pensa.
Mas a questão toda é que é o problema que o Rogério disse, como é que se escala isto? Como é que se escala isto e como é que se torna sustentável, não é? No mundo com a evolução tecnológica que o Rogério está a fazer. E isto não se faz sem termos um mínimo de capacidade de perspectiva, de planeamento e de montar jogo, onde as forças governamentais são imprescindíveis, mas nunca serão eles que vão imaginar o programa que nós precisamos ter. Nunca. Não há nenhum ministério sozinho que vá imaginar um programa, porque está logo à porrada com os outros, a menos que tenhamos um primeiro-ministro muito iluminado, não é? Ou então, e agora desculpem, tínhamos uma troika. Porque o que é que se deu com a troika? A troika veio e contratou um programa. Por acaso, eu sei de parte como é que este programa foi feito. Foram algumas forças bem informadas e digamos, com vontade de ajudar o país, do PS, que definiram objetivos e programas e definiram, no fundo, o programa da troika. E depois veio o governo do PSD implementá-lo, fazer mais ou menos. Mas quer dizer, o que nós precisamos é de ter um espírito de troika, que é, meus senhores, temos tantos anos para atingir determinados objetivos. Então vamos definir, concretizar, pôr equipas e propor isso, e depois propor ao país, ao governo, a todos. É preciso montar um programa e é isto. Temos que vencer o Adamastor. Isso é preciso haver um Sagres e dizer, vamos navegar. Muito bem, nós temos aqui 4 pessoas que querem colocar questões, portanto, vamos tentar gerir isso. Eu vou deixar o encerramento da sessão para o Pedro Afonso, já prometi, porque pronto, é uma pessoa que tem a sua vida muito ligada a estes dois nossos oradores de hoje, e portanto, ele fará uma espécie de nota de encerramento final, como tu gosto. Sou Carlos Brito, Sandra, Alexandre Ramos e Paulo Nunes Abel. Comecemos pelas senhoras. Professor Carlos Brito, não se importa, para não? Começamos com a Sandra e depois passamos ao professor Carlos Brito. Sandra. Olá a todos. Olha, eu sinto que estou aqui a intervir entre amigos, porque já ouvi falar de Carlos, tenho aí o meu presidente, tenho o professor Trebolé. É uma comunidade ligada às TIC, não é? Então eu sinto que estou entre amigos. E o meu tema tem a ver com um pouco um desafio de que aquilo que o professor Trebolé estava a falar, que a nossa transformação económica tem que ser muito baseada em desafios concretos designados pelas próprias empresas, que têm que identificar as suas prioridades. E o que eu vejo, eu também já tive alguns anos em consultadoria com o Carlos Oliveira, é que muitas das vezes as empresas não sabem, ou seja, precisam de apoio, não conseguem identificar bem conseguem identificar quais são as necessidades, mas não conseguem identificar quais são as soluções. E confiam muito em pessoas externas que os ajudem a fazer essa transição. E isso leva-me ao tema da capacitação e da educação e formação da nossa população. Eu sei que o professor Trebolé, e a pergunta era mais aqui para o professor Trebolé, não vou fazer uma pergunta ao meu presidente, senão depois ele ainda me castiga ou algo mais, não é? Portanto, não quero que nos lições, mas era um pouco ao professor Trebolé, porque eu sei que ele esteve a fazer um trabalho para o Conselho Nacional de Educação, e o que eu sinto é que nós, enquanto associação, e o Rogério já falou sobre o nosso programa Upskill, ou por projetos de certificação profissional online, de competências digitais, nós estamos a colocar pensos rápidos, mas não estamos a trabalhar na base daquilo que pode ser a capacitação da nossa população e também dos nossos empresários do futuro e da força ativa de trabalho que está a entrar nas empresas, para que elas possam fazer parte dessa solução de ajudar os nossos empresários e os setores a identificar na tecnologia soluções para tirar mais valor, por exemplo, das florestas, em resposta àquilo que o professor Trebolé estava a falar. Há bocadinho o José Fernandes, quando interviu, ainda pensei que ele fosse fazer alguma pergunta, porque ele teve os filhos na Finlândia, portanto também tem um modelo da Finlândia, mas era tentar perceber do professor Trebolé se ele nos podia partilhar alguma coisa de quais foram as medidas ou as propostas que foram, que ele, enquanto responsável lá do grupo de trabalho, para a digitalização ou para a informatização ou para a introdução da tecnologia na educação, do que é que tinha sido as propostas e como é que ele vê esse desenvolvimento do tema em Portugal. Muito bem. A professor Carlos Brito, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Marketing, também foi professor da Faculdade de Economia, agora é professor da Porto Business School. Força, professor, muito gosto. Muito boa tarde. Começo por saudar todos os presentes e, em particular, os nossos oradores pela fantástica palestra. Eu vou ser muito direto e a questão que eu coloco é esta. Ouvi aqui uma série de coisas sobre a tecnologia, sobre a incorporação do conhecimento nos nossos produtos e serviços, mas uma das coisas que eu verifico é que com frequência temos dificuldade em valorizar aquilo que produzimos. Às vezes, eu até diria, na maior parte dos casos, valorizamos mal.
E sendo certo que eu tenho à minha frente um painel de oradores que vem mais da área tecnológica, e apesar desta pergunta ter mais a ver com a parte comercial e do marketing, a pergunta que eu coloco é: como é que veem este desafio da valorização dos nossos produtos e serviços nos mercados internacionais? Muito bem, professor. Muito objetivo. Alexandre Ramos, um homem ligado também às tecnologias há muitos anos, e agora está numa conhecida seguradora. É que assim alguma novidade, porque ainda temos mais algumas pessoas, e a ver se conseguimos cumprir o tempo. Sim, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui e parabéns aos oradores, como sempre. Acho que não precisam de mais notas. Eu acho que um dos temas que se falou aqui muito, e para mim gostava também um bocadinho de ouvir a opinião. Eu li há pouco tempo um livro que se chama Human Work, que fala maioritariamente da capacitação efetiva da população, que acabou de ser abordada na, na- no princípio de aprendizagem contínua e com isto canalizar essa aprendizagem para aquilo que interessa. Eu gostei imenso das várias opiniões de termos uma troika. Pronto, talvez a palavra fosse assim um pouco forte, professor Tribolé, mas efetivamente nós temos exemplos no mundo de países que são, infelizmente, maus exemplos, porque são ditadores autênticos, mas para este tipo de medidas eu acho que precisávamos daqui de um bocadinho de um programa que não fosse movido por governos, por partidos, fosse definido e ser seguido independentemente da cor do partido e do governo que lá está. Gostava de ouvir um pouco, acham que isso será algum dia possível, nós termos quase na Constituição um conjunto de programas estratégicos que não são passíveis de ser desviados ou é pura utopia? E Muito bem. obrigado. Vamos tentar agora passar às duas outras questões para tentarmos juntar tudo, está bem? Rogério, professor Tibolé. Paulo Nunes Abdeu, muito brevemente, está bem, por favor? E depois o José Carlos Caldeira, que é o homem também do INESC e das Pois, tecnologias de produção. isto é um prazer estar aqui a ouvir o professor Tribolé, que eu tenho sempre. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos perfeitamente. Tá. Que é sempre um prazer e esta tertulia. Eu realmente fez-me uma ficha, realmente a troika é fundamental e é esse o conceito que eu acho, infelizmente, as pessoas que são ministeriáveis, e não até estive a ver a crónica do Marcos Mendes, as pessoas que são ministeriáveis têm muito poucas capacidades de liderança e os líderes que são necessários no século XXI são líderes facilitadores, são os líderes que precisamente permitem essas troicas aparecerem para tomar decisões coletivamente, e isso foi interessantíssimo ouvir esta observação, valeu a pena estar aqui. Eu dizia que temos que ter um programa de choque no sentido de levar as pessoas que têm que tomar decisões políticas a receber informação em management, por management. As últimas, a capacidade de liderança hoje em dia não é o líder inspirador e visionário, hoje em dia o líder é um líder facilitador, permite que as pessoas que estão no terreno façam. Isto é fundamental, as pessoas terão que ir devia haver uma aliança de MBAs aqui em Portugal para forçar a classe política a ir para a escola. Não é? E se calhar aproveitávamos isto para fazer um reskilling também da nossa população, como diz o professor Tribolé, nós temos que começar a fazer, mas isto porque é que temos que levar as pessoas de volta à escola, mesmo as pessoas que já estão a trabalhar, a aprender idioma, transformar este país num país bilíngue. Há aqui um desafio educativo massivo e só mesmo uma aliança das universidades portuguesas, das escolas de gestão, é que se calhar pode fazer aqui essa diferença. Sim, senhor. Paulo, muito obrigado. E para terminar, o nosso amigo José Carlos Caldeira, sempre um grande protagonista destes temas. Boa tarde a todos. Eu estava tentado, eu estava aqui muito caladinho, porque senão evitava de transformar isto num evento que é só Inesques e ex-Inesques a falar, ou pró-Inesques a falar, mas Não, qualquer... também há outras pessoas sem ser Inés. Estou a brincar, estou a brincar. Mas há aqui Ok. duas ou três coisas que eu queria só muito rapidamente, telegraficamente referir. Primeiro, eu estou muito alinhado com aquilo que o Zé Tribolé disse, ou seja, nós precisamos de ter visão política, eu vou chamar política industrial, no melhor sentido que a palavra tem, não como eu digo, planos quinquenais, mas política industrial, ou seja, planos que façam objetivos de médio e longo prazo, mas com objetivos concretos, nos permitam conduzir as ações que hoje têm que ser mais tomadas em várias dimensões. E se eu quiser, portanto, foi dito também, temos vários exemplos, se eu quiser identificar duas coisas que eu acho que não correram bem nestes últimos anos e que nós teríamos que ver, eu escolheria duas. Uma, que é a capacidade de fazer crescer as nossas empresas, já foi referido, ou seja, nós não temos conseguido fazer crescer as grandes empresas, as empresas, nomeadamente as startups que criamos
há alguns exemplos, mas nós temos muitas dificuldades aí. E o outro exemplo é que desenvolvemos muita tecnologia, mas temos tido dificuldade, não é em transferir para a indústria, isso é em essa tecnologia e esses setores mais avançados que temos criados, de os pôr a colaborar com os setores mais tradicionais. Eu já referi isto no último caso, não vou referir outra vez, mas isto para mim é um aspecto concreto, porque tendo Portugal a vantagem, que é uma vantagem, de ter setores tradicionais e setores mais avançados, um dos segredos para a transformação era pô-los a trabalhar em conjunto e nós não temos sabido conseguir fazer isso. Agora, para mim, quais são os dois desafios grandes? Nós focamos muito esta conversa em tecnologias digitais, mas o título do evento era tecnologias. Exatamente. E eu gostaria de chamar a atenção que as tecnologias digitais são muito importantes, são aquelas que estão à nossa vista, que nos impactam mais diretamente, mas há outras tecnologias que estão a assumir uma importância crescente e para as quais nós temos que nos preparar, nomeadamente toda a revolução, todo o desenvolvimento que está a acontecer neste momento nos materiais, e a seguir, tudo o que vai acontecer ao nível da biotecnologia. Não estou a falar da indústria de biotecnologia, estou a falar da utilização de desenvolvimentos de biotecnologia em praticamente todos os setores. E isto, precisamente, esta diversidade é um dos novos desafios que nós vamos ter. É que é muito mais multidisciplinar, tudo que sejam intervenções são muito mais disciplinares. E para isso, mais importante nós temos o tal roadmap que nos guia os vários desenvolvimentos. E depois é o problema da aceleração do desenvolvimento tecnológico. Há 30 ou 40 anos atrás a gente podia fazer isto com calma, ia fazendo. Hoje em dia não pode, hoje em dia tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E mais uma vez, para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o tal roadmap, a tal visão e o tal plano torna-se também muito importante. E portanto, o desafio que se põe aqui, como o Zé Tribal disse, é como é que nós fazemos chegar, como é que desenvolvemos estes roadmaps. Não tendo eu esperança nenhuma que o Estado, não é que seja ele a fazer, é sequer que seja capaz de dar início, dar pontapé de saída a isto, não é? Eu aprendi como engenheiro que quando a malta não faz, faço eu. E, portanto, eu acho que aqui tem mesmo que ser a sociedade civil a tomar a iniciativa e a depois a juntar-se, e já há vários exemplos disso, clusters e outras coisas, a juntar-se e a pôr os documentos em cima da mesa dos decisores políticos e depois exigir-lhes intervenção. Portanto, nós não temos capacidade hoje na administração pública, como tivemos no passado, estou a falar em geral, não estou a falar de casos excepcionais, de ter esta visão, de ter esta capacidade. Hoje a administração pública está muito virada para a burocracia, ou como alguém já disse numa sessão destas, para a burocracia, que ainda é pior que a burocracia, e portanto nós efetivamente hoje não temos esta capacidade do lado do Estado. Teremos que ser nós, sociedade civil, teremos que ser nós, empresas e associações empresariais, a tomar a liderança deste processo e esperando que depois o poder político reconheça essa mais-valia e eu possa implementar. Obrigado. Muito bem, José. Zé, como sempre, muito por tudo. Passamos agora ao Rogério e depois ao professor Triboli, está bem? Para uma nota de comentário. Sim, bom, eu estou basicamente de acordo com os comentários que foram feitos e iria tentar responder aqui, ou tentar responder às perguntas do professor Carlos Brito, que eram mesmo mais perguntas. É o homem do marketing, exatamente. E eu diria que nos faltam duas coisas. Faltam-nos selecionar os produtos e serviços de alto valor acrescentado que nós, de facto, queremos ter, porque sem os produtos de alto valor acrescentado não vale a pena tentar vendê-los onde quer que seja, porque ninguém os vai comprar, porque eles não se diferenciam dos outros. E esse é o trabalho a que o Zé Triboli referiu ali, porque se não criarmos aquele movimento no sentido de, em cada setor, descobrir quais são as competências que temos, onde é que devemos competir, quais são os produtos e serviços que queremos criar, não vamos conseguir fazer isso. E, naturalmente, ter marcas, investir em marcas. Nós não temos, Portugal não tem marcas internacionais que sejam conhecidas por ninguém, tirando eventualmente Cristiano Ronaldo. Não temos marcas internacionais conhecidas por ninguém, e se nós não investirmos em marcas, não conseguimos fazer também esse percurso, porque as marcas têm um papel fundamental nessa mesma criação de valor. E, de resto, as restantes intervenções, concordo basicamente com tudo. O nosso objetivo, enquanto associação empresarial, não é levar uma lista para que o governo execute aqueles pontos todos, é sensibilizá-los que há ali um conjunto de coisas que devem ser feitas para ver se promovemos aí alguma mudança, sendo certo que estou de acordo com o José Carlos Caldeira de que, não havendo mudança de quem de direito, a mudança tem que partir da sociedade civil e vai sempre partir fundamentalmente da sociedade civil,
porque se não for a sociedade civil a organizar-se, tudo bem que podemos estar à espera do próximo governo internamente. Muito bem. Professor Tibalé, um comentário também a estas notas. Quer dizer, isto rápido. A Sandra falou de várias coisas, eu vou só abordar uma. Pediu para referir o que é que eu tinha estado a fazer no Conselho Nacional de Educação, com abandonar agora, efetivamente, no fim do ano, foi aplicado da República uma recomendação, não é um parecer, é uma recomendação do Conselho Nacional de Educação, de modo próprio, ninguém lhe pediu, onde nós dizemos que o país tem que ser dotado de uma infraestrutura de informação e comunicação para suportar todo o ensino, todo o sistema de ensino e de formação, desde que se nascemos até que morremos, um sistema de informação partilhado que permita não só tirar partido e com eficácia das novas tecnologias, garantir segurança, não é? E uma base de informação fiável e evitar estourar dinheiro como estamos a estourar brutalmente com todos estes programas, a comprar computadores que ficam estragados, parados, que depois não têm manutenção. Portanto, é preciso, no fundo, fazer aquilo que o Mariano Gago começou a fazer com a Fundação de Ciência e Tecnologia, quando criou a Fundação de Cálculo Científico, criou as bases comuns para um conjunto de coisas nas universidades, etc., estendeu aos politécnicos, aos institutos de investigação, mas depois dividiram-se os ministérios, aquela coisa toda, e a educação não tem nada. E como é que é preciso fazer? É semelhante ao Plano Ferroviário Nacional. É definir o plano ferroviário, de fazer a infraestrutura ferroviária de sistemas de informação e comunicação do sistema educativo, que não é do Estado, é Estado, privados e cooperativo, e depois fazer. Pronto. Bom, o Carlos Brito referiu a valorização de produtos e serviços, que é obviamente importantíssimo, e o Paulo, não foi o Paulo Nuno de Abreu, quem é que foi? Sim, o Paulo, esta questão de como é que nós, enfim, o marketing, a valorização, isso tudo, e eu queria dar um exemplo concreto disto, relacionado com as marcas do Rogério. Este programa que temos, que se chama, como é que se chama? Sustainable Stone, que é um PRR. Neste programa, a ideia inicial, claro que não financiaram tudo, portanto, era a fileira end-to-end, desde a começar pelo cliente final e os designers de edifícios, etc., não é? Até às pedreiras, aos geólogos, isso tudo, e volta. E perceber no meio disto tudo, ao nosso lado, a nossa componente tinha a ver com montar um sistema de informação de suporte a esta indústria na sua projeção no mundo e na sua racionalização de operações cá. E uma das coisas que a minha equipa fez foi criar uma ontologia para os produtos da pedra. Eu vou só dizer o seguinte: os gajos de Carrara têm 3 categorias de pedras de Carrara, ponto, em todo o mundo. Portanto, quando qualquer gajo quer pedra de Carrara, vai lá, tem uma tabela simples, escolhe o que é isto e os gajos encarregam-se de fornecer a pedra, seja ela de Carrara ou tenha vindo de Portugal. Nós temos centenas. Cada empresa tem os seus produtos, tudo. Portanto, não há marcas, não há nada. Claro, para pequenos mercados, e cá isso funciona. Para mercados enormes, onde gajos querem forrar monumentos inteiros todos a pedra, não é? Não há nenhuma empresa portuguesa isolada que consiga fornecer aquilo. E a malta não tem capacidade de juntar, porque nem sequer a estrutura de informação de base tem. Nem sequer. Pronto. Mas, quer dizer, este PRR está a interessar isso, quer dizer, vai no bom caminho. Concordo completamente com o que diz. A relação desta ideia da troca. Eu gostava de associar a ideia da troika ao que, em 1990, nós lançámos, eu, Lourenço Fernandes, com o projeto Vencer o Adamastor. E, aliás, começou antes, quando foi a criação do INESC, as primeiras entrevistas de televisão que eu dei, que eles diziam qual é o seu propósito, e eu disse, criar em Portugal uma elite de 10 milhões. Não há nenhuma razão para que cada português não possa ser um membro da elite especializado e ótimo naquilo que ele é capaz de fazer melhor.
E aqui o que realmente esta ideia da Troika, eu gosto mais do paradigma de Sagres, do Infante Dom Henrique e o paradigma das descobertas. Nós precisamos de ter um centro de comando e controle de uma epopeia, o tal, como é, há bocado quem é que falou, do programa de choque, que o Paulo Nunes Abreu, acho que referiu. Gosto disso. Nós precisamos ter uma iniciativa nacional que se propõe fazer isto, onde o governo tem o seu papel, mas onde os principais protagonistas são as empresas, os trabalhadores, os cientistas, os gestores, porque é a malta que trabalha, pá. Não quer dizer que o governo também não trabalhe, não é? Mas não é realmente fundamental para definir estas coisas. E, portanto, lançar esta ideia e, epá, pronto, agora há uma mudança de governo, há sempre uma oportunidade de lançar algumas biscas, embora, vou-vos dizer, o tempo é curto, porque 6 meses depois de feito, como é que se diz, a lei orgânica do governo, acabou qualquer esperança de ter qualquer influência no futuro disto. Que Muito até bem. a lei orgânica eles falam. O Zé Carlos Chico Caldeira, só para dizer que é isso mesmo, e eu que acho e reafirmava isso. Nós temos que elaborar e pôr documentos em cima da mesa dos decisores. Não podemos, e já agora, não ignorem nos decisores do Parlamento. O Parlamento é uma instituição que tem enormes responsabilidades no Estado do país. E também não tem meios para fazer muito mais. Não tem suporte técnico praticamente nenhum. Nós temos que pedir audições ao Parlamento e levar documentos concretos e depois mobilizar a comunicação social nas redes sociais para fazer como os polícias e os professores, pá. É desatar aos berros até os gajos terem que ouvir a gente. E tenho dito. Muito bem. Pronto, vamos então terminar. Na próxima quinta-feira vamos ter uma votação sobre este relatório Porter. Vamos falar sobre gestão, que é um tema muito importante também. E hoje já falámos um pouco sobre isso. Vamos ter connosco o Dr. Zé Roquete, que é o presidente do Esperão e o conhecido gestor, e vamos ter o Pedro Afonso. O Pedro Afonso é o CEO da Vinci Energy, ele está hoje também cá connosco. Ele é uma pessoa que deve muito, ou pelo menos, por aquilo que nós sabemos, e confidenciou comigo, todo o seu percurso académico e sobretudo profissional nos primeiros anos, passou muito por estas duas pessoas que hoje temos aqui connosco, e portanto o Pedro, fazendo já a ponte para quinta-feira, vai fazer uma nota final, e com isso terminamos a sessão. Agradeço a todos a presença e a continuação de uma boa semana. Pedro. Sim, Jaime, ia só pedir-lhe se podia tirar a capa de Sim, por favor, como tu gostas. Foi só para fazer nota sobre a sessão. Okay, Agora tira já. Okay. Bem, Obrigado. eu tenho aqui uma sorte que não vou ter comentários do Rogério nem do professor Tribolé, portanto posso dizer aquilo que me apetecer e não vou levar nem com ovos nem com tomates da parte deles. A primeira nota que queria dizer é uma enorme inveja deles, por duas razões. Em primeiro lugar, porque, embora tenham idades um pouco diferentes, mas podem estar aqui a partilhar connosco uma lucidez enorme sobre várias dimensões que nós aqui ouvimos, mas no caso do professor Tribolé, com a mesma brutalidade das aulas de arquitetura de computadores, que tirava os sapatos à entrada do anfiteatro e depois punha-se a falar destas coisas com esta intensidade exatamente que vocês ouviram aqui hoje, nesta parte final, e o Rogério, pela sua clarividência, sempre quando a malta dentro lá da organização onde trabalhávamos juntos, tinha a sua clarividência e punha as pessoas a trabalhar no mesmo sentido. Portanto, esta é a primeira nota que vos queria deixar. Depois, a segunda nota tem muito a ver com os tempos destas coisas. Nos anos 80, e as necessidades que havia em cada espaço de tempo. Nos anos 80 foi preciso criar uma coisa como a Unesco, e outras se criaram. E houve uma liderança que gerou esse ecossistema. Esse ecossistema gerou depois muitas empresas a seguir. Portanto, houve de facto uma fase em que se produziu inovação, digo eu, e depois houve uma fase em que se tiraram empresas dessa inovação. A primeira em que trabalhei chamava-se Octal, também saiu do Inesc, e depois uma vendeu-se à outra, chamava-se Nova Base, e estive lá durante 17 anos, até 2016, e o que vos posso dizer é que foram escolas, de alguma forma, startups e depois scale-ups, que se transformaram em valor, e que depois deram outros frutos mais tarde. Portanto, ao longo do tempo, década de 80 e depois década de 90, foram-se criando em cada momento no país ecossistemas que foram crescendo por si, e hoje, obviamente, no ecossistema onde estou, já com outras valências, e o tema hoje, se quiserem, portanto, estou na terceira década da carreira, vamos dizer assim, faço 25 anos de trabalho no dia 1 de maio deste ano, portanto, na terceira década da carreira, aquilo que me move e que move toda a equipa que temos à volta
é construir um grande grupo de engenharia em Portugal. O maior grupo que já alguma vez se construiu em Portugal. Nós somos praticamente 2.200 pessoas, 240 milhões, e o que nós queremos fazer é dobrar o tamanho deste grupo. E eu gostava muito que fosse possível ouvir mais vezes de mais gestores, de mais empresários essa vontade e essa ambição. E depois que se faça o plano para se lá chegar. Mas para vos dizer isto, é que isto faz-se com pessoas que numa altura do tempo assumem um certo protagonismo e assumem uma determinada liderança. E nós somos fruto disso. Sem o INESC não tinha havido Nova Base, sem Nova Base não havia Axians, sem Axians não havia Vinci Energies em Portugal. Tudo isto é uma sequência de coisas que vão acontecendo. Muitas gerações devem, muitos milhares de pessoas devem a estas duas pessoas o resultado da sua obra, não a eles diretamente, mas ao resultado da obra que lideraram, numa certa altura do tempo. E o professor Tribolé, desse ponto de vista, tem ainda mais tempo e mais gerações que lhe devem isso. Eu já sou do curso de informática que ele criou no técnico, muito por via do saber que foram buscar lá fora numa altura do tempo. Nós não tínhamos cá doutorados para se poder produzir outros doutorados cá em Portugal, e esse trabalho foi feito nessa altura. Portanto, quase que de uma folha branca se criou um ecossistema brutal na área tecnológica em Portugal. E é muito importante que nós possamos imaginar quais são as folhas brancas que têm que ser novamente desenhadas, que têm que ser novamente construídas e depois se possam ver mais à frente. Mas também é preciso fazer uma segunda coisa, que é, há muita coisa que já foi feita e não se deve deitar o trabalho fora. Portanto, e eles tocaram aqui neste ponto de onde é que está a responsabilidade. Eu, Jaime, só para fazer aqui o meu habitual resumo do que as pessoas costumam dizer. Como tu O Rogério fez uma intervenção que eu vou resumir em 7 pontos, que é o que é que torna especial esta revolução diferente das restantes revoluções da história da humanidade. Falou da rapidez desta revolução, com 2 exponenciais, a lei de Moore e a lei de Metcalfe. O que é que permitiu a construção de plataformas à escala global e a criação dos negócios mais valiosos do planeta. A palavra comum que tirei da apresentação dele é exponencial, e trouxe uma visão do mundo comparada. Como é que Portugal compara com o Alibaba, por exemplo, em termos de tamanho e dimensão. Trouxe o impacto social, a percentagem do emprego da agricultura e da indústria desce, nos serviços sobe, e já agora a migração dos serviços, depois de automatizados, irá para onde? É a reflexão que ele deixou. Para os empregos do futuro, os empregos baseados nas emoções. E depois o professor Tribolé fez a sua intervenção e no fundo refletiu sobre quais é que são as perguntas que neste nosso tempo são relevantes de fazer. E há sugestões no relatório Porter, portanto, sobre como responder às sugestões. E sobre o relatório Porter, ele está completamente atualizado. Para sustentar e desenvolver o país, que competências neste momento é que podemos usar para crescer a partir daqui? Penso que é a pergunta que os empresários têm que fazer. É a ambição que temos que pôr nas pessoas. O país é pouco ambicioso, e esta é uma nota minha. Nós temos que pôr ambição naquilo que queremos ser e naquilo que queremos fazer. Portanto, não chega só a fazer um bocadinho melhor que o ano passado. É preciso imaginar o mundo daqui a 10 anos e depois fazer o retroplanning até aquilo que estamos hoje, com meios, com objetivos, com equipas e com liderança. Perguntava eu, professor Tribolé, como é que nos podemos posicionar neste mundo de plataformas para termos também um lugar ao sol, que é uma expressão que eu já ouço há muitos anos. Como fazer isso nos setores tradicionais, hoje revisitados? É a pergunta que deixou. Olhe-se para a história e tente-se perceber o que é que correu bem. Conseguiu-se um alinhamento virtuoso entre universidades, investigação, centros tecnológicos e empresas. O exemplo disso é, por exemplo, o INESC ou o CET em Aveiro, entre outros. E também houve consequências falhadas nestes casamentos virtuosos, mas vale a pena aprender com aquilo que correu bem. E a grande questão que deixou é fazer um diagnóstico Porter, setor a setor, feito pelos empresários, pelas associações empresariais, e definir setor a setor objetivos muito claros. Isto não é grande bolo que escrevi aqui para mim. Isto não é só responsabilização do Estado. Falta-nos continuidade, medir resultados, tirar lições e corrigir trajetórias. E a grande mensagem final que vos deixo, como tema para quinta-feira, e para poderem também vir, é que há uma grande parte destes temas que vai ser endereçado pelo Dr. José Roquete e por mim na quinta-feira, e é precisamente sobre este tema da responsabilização dos empresários, das empresas. Hoje é mesmo um tempo em que é preciso crescer, e mais do que inovação, é monetizar a inovação que nós temos de fazer e não ter vergonha de ganhar dinheiro, que é um grande tema também que temos por aí. Parece que o lucro é uma coisa que nem sempre é bem vista, e o lucro, para quem nunca pensou nisso, é o indicador mais solidário que nós podemos ter na economia. Porque é que quando mais lucro, mais impostos pagamos, quer através dos salários das pessoas, quer através dos impostos das empresas. Por isso, o meu grande obrigado, de coração, ao professor Tribolé e ao Rogério, por todos estes anos que já nos conhecemos, e espero que continuem por aí
a dizer as vossas sábias palavras. Muito bem, terminamos então com esta nota do Pedro, fazendo já a antevisão para quinta-feira. Espero que quem está aqui hoje possa estar na quinta-feira. De facto, ouvir o Dr. Zé Roquete e o Pedro Afonso vai ser de facto um momento muito especial. Mais uma vez, Rogério e professor Tribolé, muito obrigado pela vossa disponibilidade e continuamos em contacto nestes próximos tempos. Uma boa semana para todos, está bem? Muito obrigado, está bem? Obrigado.